Bem, pessoal, é o seguinte. No vídeo anterior, a gente falou sobre o conjunto dos números racionais e falamos também por que algumas diferenças que fazem com que os números sejam classificados hierarquicamente. Vocês observaram que os conjuntos dos naturais são menores do que os conjuntos dos números inteiros, que por sua vez são menores que o conjunto dos números racionais, certo? Então eu expliquei por que isso acontece. O interessante disso aí tudo é que os números naturais, que são inteiros positivos, possuem infinitos elementos, né? Só que os números inteiros também possuem infinitos elementos. E o conjunto dos números racionais também é maior do que os conjuntos anteriores, né? Só que todos são infinitos. Então, como que chegou à conclusão de que um infinito é maior do que o outro? Essa é uma das grandes questões da matemática ainda em estudo, né? Por exemplo, nós temos números infinitos entre 0 e 1. Ou seja, é o mesmo infinito que nós temos entre 0 e infinito, né? É infinito, é uma quantidade incomensurável de elementos. Mas a grande questão é que está claro que existem medidas diferentes para os infinitos. Que conjuntos, mesmo sendo infinitos, são maiores do que outros. Tá? Ou seja, o infinito ele traz uma coisa muito estranha que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o infinito ele prega muitas peças, ele costuma gerar muitos paradoxos dentro da matemática. Então, a gente começa como matemático pensar por aí. A matemática ela não é só fazer conta. Conta é para contador, né? O matemático ele trabalha com uma coisa mais, digamos assim, uma coisa mais complexa, que é a racionalidade. Fazer conta, a conta é algo mecânico. Agora, você descobrir, por exemplo, se um conjunto, mesmo tendo uma quantidade ilimitada de elementos, ele é maior do que outro, quando você consegue provar isso, aí você está fazendo matemática. Agora, quando você consegue, por exemplo, fazer uma conta mais rápido do que uma outra pessoa, você não está fazendo matemática, está apenas, você talvez seja um pouco mais treinado de cálculo de cabeça do que uma outra pessoa. Não necessariamente você, digamos assim, esteja fazendo matemática. Fazer matemática é lidar com a lógica, é provar certas propriedades dentro da matemática usando a lógica, ok? Então, a gente ouve muito falar, mas esse cara é bom de conta, é bom na matemática. Não, não é. O matemático ele trabalha com lógica, com padrões. Se você é bom em resolver padrões, se você é bom em lógica, então você provavelmente será um bom matemático, tá? Se você é bom de conta de cabeça, então você provavelmente será um bom contador, beleza? Então deixo bem claro as duas comparações aí, certo? Bom, vamos falar do conjunto dos números reais. Eu falei para vocês que existe um conjunto de números chamado conjunto de números irracionais, tá? Conjunto dos números irracionais, tá? É um conjunto que representa certas características interessantes e que ele, na realidade, é um subconjunto dos números reais. Só que, para efeito didático, eu vou primeiro falar sobre o conjunto dos números reais, definir o que é para vocês o conjunto dos números reais, e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre o conjunto dos números irracionais, ok? Então veja bem, o conjunto dos números reais é formado por todos os outros conjuntos. Observe. Então, assim como o conjunto dos números racionais são formados pelos naturais e pelos inteiros e os decimais, esse conjunto maior aqui, ó, grandão aqui, veja que ele é representado por R. Por quê? Porque ele é o conjunto dos números reais e ele é o resultado de todos os blocos anteriores que eu falei.
e nele está contido os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números que eu irei falar depois, que vai estar aqui, eu vou falar deles depois, que são o conjunto dos números irracionais, ok? E todos esses números formam o que a gente chama de conjunto dos números reais. Lembra que eu falei da reta real? Então, por que chama reta real? Porque todos os números que nós conhecemos são pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, todo número que a gente coloca naquela reta é um número real. Por isso que chama reta real, tá? E ela se estende desde o infinito negativo, porque a gente sabe que aqui, ó, aqui mesmo, nos números inteiros, nós temos números inteiros que vai do infinito negativo ao infinito positivo, certo? E aqui nós temos também a mesma coisa, só que temos que enxergar mais além. Nós temos que enxergar os decimais, que são os números com vírgula. Vamos pensar na régua. A sua régua aí da sala de aula, ela geralmente mede 30 centímetros. Você tem 30 números inteiros. Você tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, vai até o 30. São centímetros. E são representados na forma de números inteiros. E dentro, vocês têm uns risquinhos menor. Aqueles risquinhos são os números que a gente chama de números decimais, tá? Que são os submúltiplos desses números inteiros. Porque eles estão contidos dentro dos inteiros. Então, aqueles números são como se fossem os decimais aqui dentro, tá bom? E tudo isso aqui forma o conjunto dos números reais. Então, quando você falar de número real, é qualquer número. Se você pensar no número inteiro, ele é um número real, porque o número inteiro positivo está dentro desse ciclo maior. O negativo também. Se você pensar o número negativo, inteiro negativo, ele também é um real. Por quê? Porque ele está dentro do ciclo maior, que é o conjunto dos números reais. Se você pensar num número com vírgula negativo ou positivo, ou numa fração, ele é um número real? É um número real. Por que ele é um número real? Observe, o bloco dos números racionais está dentro desse bloco maiorzão aqui, ó, que é o conjunto dos números reais. Então, os números inteiros positivos, os negativos, as frações positivas, as frações negativas, os números decimais positivos, os números decimais negativos, todo número que você pensar são números reais. Ok? Então, matematicamente a gente define assim, ó. Esse símbolo aqui, você vai ler ele assim, contido, ok? Então, por exemplo, o N, que é esse N aqui, ele está contido aonde? Está contido em Z, certo? O que é contido? Dentro. Ele está dentro. Esse conjunto está dentro desse, ou seja, contido. E o Z, por sua vez, né? O Z, por sua vez, que é formado por tudo isso, está contido nesse maior aqui, ó, que é o quê? Que é o conjunto dos números racionais. E, por sua vez, o conjunto dos racionais, que é tudo isso aqui, tá? Mais os decimais, etc., está contido dentro desse círculo maior do diagrama de Venn, olha. Ou seja, está dentro desse círculo maior. E esse círculo maior, como que chama? É o conjunto dos números reais, certo? Então, todos esses números aqui pertencem ao conjunto dos números reais. Tá aqui. Então, não esqueça, esse símbolo aqui é o símbolo de contido, ou seja, que está dentro, né? Quer dizer, está dentro. Então, N está dentro de Z, Z está dentro de Q, que é tudo isso aqui, está dentro de R, que é o conjunto dos números reais, tá bom? Então é isso, tá? Se você não entendeu algumas coisas, dá uma olhada de novo para que você possa estar preparado para o próximo vídeo, tá bom? Que estarei falando de números irracionais, certo? Até a próxima. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber aí as novidades, beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu!